Antigo Testamento, no Salmo 18. Abram lá. Antigo Testamento, Salmo de número 18. Abram as Escrituras, mantenha aberta as Escrituras ou a sua Bíblia digital. E nós estamos aqui meditando no livro dos Salmos. E já chegamos, pela graça de Deus, no Salmo de número 18. E como o Salmo 18 é um salmo extenso, eu dividi esse salmo em 3 partes. Então eu já preguei a parte 1, a parte 2, e hoje eu quero fazer uma exposição da parte 3, a seção 3, do Salmo 18. O tema desse salmo que eu coloquei chama-se O Diário do Rei Davi. Por que desse tema? Porque nesse salmo extenso, nós percebemos o rei Davi, ele relatando a sua vida, algumas fases de sua vida. E hoje nós veremos mais uma fase da vida de Davi, nesse Salmo 18, no qual nós chamamos de O Diário do Rei Davi. Agora eu quero chamar a sua atenção, eu quero fazer uma leitura do verso 32 até o verso 50. É a última ascensão, tá? Já fizemos uma exposição do verso 1 até o 31, e hoje eu quero meditar no verso 32 até o verso 50. Tá ok? Então acompanhe comigo a leitura da Escritura, verso 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Vamos orar? Pai amado, nós necessitamos de sabedoria para entender o texto sagrado. Então pedimos, ó Deus, solenemente, que o teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente para entender o texto sagrado do Senhor. Fala conosco, Pai, ministra aos nossos corações, de cada um que está aqui, cada um que está assistindo, e ajuda-me, Senhor, a ser fiel ao texto sagrado. Mas fala conosco, Pai, nós necessitamos em ouvir a Tua voz através da Bíblia Sagrada, que é o instrumento que o Senhor decretou para falar com o Teu povo. Nós oramos
e nos submetemos à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês perceberam que nessa terceira sessão desse texto que nós lemos é uma leitura muito pesada. É uma leitura bélica, jorrada de muito sangue. Porque vocês entenderão que o rei Davi ele foi um rei. E ao mesmo tempo que ele foi um rei, ele foi um grande guerreiro. E ele teve que defender a sua nação, ele teve que ir à guerra, ele teve que exterminar vários inimigos por causa da sua nação que estava sendo saqueada, que estava sendo usurpada, e ele foi usado por Deus para proteger a nação de Israel. Então vocês perceberam na leitura que é uma leitura pesada, mas nós precisamos entendê-la e interpretá-la da maneira correta. Mas vocês sabem, como eu tenho falado nas outras mensagens, que o Salmo 18 é um salmo individual de ação de graças, isto é um salmo de agradecimento. Aqui neste salmo o rei Davi está agradecendo a Deus. Esse salmo também é um salmo real, o que significa que um rei que teve grandes conquistas políticas e militares a escreveu. Por isso que é um salmo real. E também nós veremos hoje, nesta classificação, que esse salmo é um salmo messiânico, porque este salmo também aponta para Jesus, o nosso Senhor. Agora, para você entender um pouquinho o contexto, e para você entender também essa linguagem bélica, militar, jorrada de sangue, nós precisamos entender que esse texto ele foi escrito quando o rei Davi foi brutalmente perseguido. A história do rei Davi é retratada nos livros de primeiro e segundo livro de Samuel e o livro de 1 Reis. Mas se você quer conhecer o estado do coração do rei Davi, é só você ler os Salmos. A maioria dos Salmos foram escritos pelo rei Davi. O Salmo 18 e 2 Samuel 22 são praticamente iguais. É o mesmo tema, mas com pequenas variações. O sofrimento e a perseguição contra Davi são retratados em 1 Samuel, capítulo 18, até 2 Samuel, capítulo 21. Então, olha só, os especialistas do Antigo Testamento dizem que foram 10 anos de perseguição. O rei Davi ele foi perseguido pelo seu sogro, o rei Saul. Ele foi perseguido pelas nações vizinhas que queriam invadir Israel. E o que mais doeu o coração do rei Davi, que ele foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, que quis usurpar o seu trono. Agora, algumas curiosidades sobre o Salmo 18. O Salmo 18 é o quarto maior salmo das Escrituras e do Saltério. E ele tem o maior título sobrescrito a um salmo. Veja bem, olha o título, bem no cabeçalho do verso 18, é o título que o rei Davi colocou, identificando o contexto histórico. Ele escreveu assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e ele disse. Aí começa o salmo, que é um poema. Você precisa entender também que o salmo é um poema. Ele está dentro da estrutura da poesia hebraica. E esse poema, que foi escrito pelo rei Davi, foi usado como hino nos cultos no templo judaico. Pois bem, nesse salmo, Davi, ele expõe também as memórias redentivas de Israel. De maneira poética, o que Davi fez durante esse salmo? Ele começou a fazer algumas alusões da intervenção de Deus sobre a nação de Israel, e ele usa algumas metáforas. Ele utilizou algumas metáforas nesse salmo, demonstrando a intervenção de Deus na nação de Israel e a intervenção de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, ele fez algumas alusões sobre os atos de Deus no Sinai, quando Deus revelou os 10 mandamentos nas tábuas da lei. E diz lá em Êxodo 19 que o povo de Israel viu a majestade de Deus, Deus se movendo através da natureza. E o rei Davi faz essa alusão. Ele faz alusões sobre a travessia do Mar Vermelho.
Ele faz alusões sobre a conquista de Josué. Ele faz alusões sobre a batalha da juíza Débora. Então o rei Davi é extremamente bíblico. Ele pega eventos do Pentateuco, dos livros de Moisés e da intervenção de Deus na natureza, e ele coloca no seu poema, dizendo o seguinte: o mesmo Deus de Moisés, que agiu no povo de Israel, também é o meu mesmo Deus, que no qual está agindo na minha vida a favor da nação de Israel. E no verso 30, o rei Davi deixa bem claro que o caminho de Deus é perfeito. Que Deus utiliza processos que a nossa mente finita não consegue traduzir nem entender, mas na transcendência de Deus, ele utiliza um caminho que é perfeito. Mesmo que isso venha envolver o nosso sofrimento. E é isso que consolou o coração de Davi, porque mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo, ele entendeu que tudo cooperava para o seu bem e que o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada, é um escudo para aqueles que nele confiam. Então nós precisamos entender isso, que o caminho de Deus é perfeito. Pois bem, eu apresentei para vocês o esboço do Salmo 18. Ele começa com os louvores de abertura, versos de 1 a 3. Nós vimos que no verso de 1 a 3, o rei Davi, ele faz uma declaração de amor a Deus, e ele termina com os louvores de encerramento, versos de 46 a 50, nós veremos hoje. E a vida de Davi com o Senhor é descrita em 3 estágios, tá? Do verso 4 até o verso 45. Pois bem, o que já vimos até aqui? Nós vimos o prelúdio, isso é, os seus louvores de abertura, verso de 1 a 3. Aí no verso de 4 a 19, nós vimos a primeira parte do Salmo. Nós vimos sobre no abismo do perigo. Nós vimos sobre o seu desespero, o seu defensor e o seu livramento. Na segunda parte, nós vimos sobre no caminho da integridade ética, versos de 20 a 31. Aí o rei Davi ele começou a mostrar que ele era inocente e que diante de Deus ele tinha uma ética inabalável. E que ele não tinha cometido o crime no qual estavam o acusando. Aí nós vimos que Deus recompensa a obediência, verso de 20 a 26, que Deus capacita para a vitória, verso 27 a 30, e vimos que Deus é glorificado, verso 31. Hoje, eu quero chamar sua atenção para a terceira parte do Salmo, e falar sobre na turbulenta atmosfera da liderança, verso 32 a 50, porque nós veremos que o rei Davi, liderando o povo de Israel, ele teve que ser um grande líder, dependendo de Deus, e ele enfrentou grandes desafios. Então nós veremos o que Deus fez, verso 32 a 37, e veremos o que Davi fez, verso 38 e 45, e veremos o louvor final, versos 46 a 50. Amém? Deu para entender o roteiro? Muito bem, então vamos ver o que Deus fez. Verso 32 a 37, mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada, e veja comigo o que ele escreveu no verso 32, que ele falou assim: o Deus que me revestiu de forças. Tem uma tradução que diz assim: o Deus que me cingiste de força. Aqui o rei Davi, ele está usando uma metáfora sobre um cinturão que os soldados usavam naquela época, que nos quais as escrituras às vezes colocam o vigor ou a força de uma pessoa. Então ele está dizendo o seguinte, que Deus o cingiu, o revestiu de força. Então aqui, Davi já está advogando o seguinte, olha, foi Deus que me capacitou, foi Deus que me deu forças para guerrear, foi Deus que me deu forças para defender a minha santa nação. E ele diz assim, e aperfeiçoou o meu caminho. A palavra caminho aqui deve entender o seguinte, o curso da vida. Então o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, foi Deus que me capacitou de tal maneira que no processo da minha vida, Deus foi me aperfeiçoando como rei, como guerreiro e como uma pessoa dependente de Deus. Aí ele diz assim no verso 33, ele deu aos meus pés
a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele está dizendo aqui a habilidade que Deus deu a ele. E as corças aqui, ou a serva, segundo algumas traduções, eram alguns animais muito tradicionais no povo de Israel. As corças é uma ave extremamente ligeira, habilidosa. E ele está dizendo o seguinte, olha, Deus me deu uma habilidade fora do normal para proteger a minha nação e para que eu pudesse administrar a minha nação. E me firmou nas minhas alturas. Ele dizendo o seguinte, olha, Deus me fortaleceu para que eu me tornasse um defensor e um conquistador. Aí no verso 34 ele diz assim, ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu fui treinado de maneira militar, mas Deus, há todos esses anos, ele tem me treinado para o combate. E se eu tive algum sucesso nas guerras, é porque Deus me treinou para esse combate. E ainda me deu força para envergar um arco de bronze, ou um arco de ferro, né? Ou de cobre, segundo a tradução. Ele está usando, gente, toda essa linguagem, dizendo o seguinte, que se ele teve algum sucesso, se ele teve algum êxito, foi Deus que lhe deu. Então, o seu agradecimento e a sua consciência é extremamente teocêntrica. Ele está dizendo o seguinte, olha, se fosse por mim, eu seria derrotado, mas se a nação de Israel está protegida, se ela está em plena expansão, se o meu reinado tem sucesso, é porque Deus tem me fortalecido. E Deus tem me dado algumas habilidades. E ele fala no verso 35, também me deste o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me susteve. Escudo da salvação aqui é a proteção de Deus. É a proteção de livramentos que Deus efetuou na vida do rei Davi. A tua mão direita, essa expressão hebraica, gente, significa, quando usa essa expressão, a tua mão direita, essa expressão se refere ao poder e à autoridade de Deus. Então, quando ele fala que a mão direita esteve comigo, ou eu estive à direita de Deus, se refere de maneira simbólica à autoridade e poder. E quando ele usa a expressão a tua clemência, ele está dizendo o seguinte, o auxílio de Deus, a misericórdia de Deus é que me ajudou e por isso eu estou vivo. Ele continua dizendo no verso 36, alargaste o caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Em meio a uma batalha, um homem podia sofrer um escorregão e dar vantagem ao inimigo que o estava atacando. Mas Yahvé, o Deus de Israel, firmou os pés de Davi e lhe deu um espaço largo. Então aqui o rei Davi está colocando estampado no texto toda a sua experiência no campo de guerra. E dizendo, olha, eu não tomei nenhum escorregão, porque Deus sempre esteve me protegendo e me sustentando. Aí verso 37 começa a ficar um pouquinho mais pesado. Quando ele fala assim, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Agora a gente precisa entender o contexto. Porque lembre-se, o rei Davi, ele era rei de Israel, a sua nação estava sendo ameaçada, várias nações vizinhas tinham um ódio mortal do povo de Israel, e ele como rei e guerreiro e militar, ele tinha que defender a sua nação. Então, diante dessa situação, é uma guerra justa, de tal maneira que, quando ditadores começam a invadir, ou começam a destruir, ou começam a matar pessoas inocentes e indefesas, as nações precisam se defender. É uma guerra justa. De tal maneira que o grande teólogo do século IV, Agostinho de Hipona, ele já defendia essa tese, que há guerras que são desonestas, mas há guerras que são justas. Diante da proteção de inocentes, diante da proteção de indefesos e diante de uma defesa nacional, as nações precisam se defender mesmo
que muito sangue seja derramado. Então o rei Davi aqui, ele estava protegendo a sua nação e ao mesmo tempo cumprindo a missão de Deus. Porque se Israel fosse devastada, fosse aniquilada, precisamos entender que Deus escolheu a nação de Israel para que nascesse o nosso Salvador. A nação de Israel foi escolhida, foi eleita, a pequena nação de Israel foi escolhida para que o nosso Salvador viesse ao mundo e nascesse em Belém. Então Deus protegeu essa nação e capacitou o seu servo, que estava responsável pela defesa e administração do povo de Israel. Então, nós vimos aqui o que Deus fez. Deus capacitando, Deus fortalecendo e Deus dirigindo a vida do rei Davi. Agora, verso 38 a 45, Davi, ele muda o tom e ele começa a falar o que ele fez. O que ele fez? Aí no verso 38 ele diz assim: esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés. O caráter definitivo da vitória aparece aqui quando Davi perseguia seus inimigos, pouco dentre eles escapavam. Então, tipo assim, o Davi, por uma questão militar, por uma questão de defesa, ele teve que aniquilar todos os seus inimigos. A questão é por quê? Por quê? A questão é o seguinte, ele teve que aniquilar os seus inimigos, e isso aconteceu muito no Antigo Testamento, porque muitas dessas nações iriam voltar a se rebelar contra Davi e contra a nação de Israel, e também Deus, na sua onisciência, já sabia que essas nações se tornariam pagãos para sempre. Deus sabia que por causa da dureza do coração das nações, essas nações não reconheceriam a nação de Israel. E por não reconhecer o Deus de Israel, e também baseado na ganância de invadir Israel e aniquilar Israel, Deus colocou sobre a mão de Davi a aniquilação dessas nações. Por isso que ele usa essa palavra bélica e pesada, esmaguei-os. E nenhum deles se levantaram. Aí no verso 39 ele diz assim: pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Mais uma vez ele falando que Deus deu força a ele, e ele dizendo que as nações que o ameaçavam agora estavam se submetendo ao seu reinado. Verso 40, também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odiavam, eu os exterminei. Está aqui. Tinha muita gente que odiava o povo de Israel. Agora, gente, fazendo uma comparação, mas com várias diferenças, porque o Israel daquela época não é o mesmo Israel de hoje, mas parece que o cenário geopolítico parece que é o mesmo. Na época do rei Davi, todas as nações vizinhas queriam a aniquilação de Israel. Como é o mesmo sentimento hoje. Parece que todas as nações vizinhas de Israel querem a exterminação e o aniquilamento de Israel. E era isso, Davi estava no meio desse furacão. E por isso que ele diz, de maneira muito pesada, exterminei todos eles. Aí ele diz no verso 41, gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Aqui ele está dizendo o seguinte, quando ele teve que exterminar os seus inimigos, senão seus inimigos acabariam com a nação de Israel, cada nação começou a invocar o seu Deus, o seu falso Deus, Baal. Cada nação tinha a sua santidade ou a sua divindade representada numa imagem de escultura. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, eles clamaram aos seus deuses, mas os seus deuses, que são falsos, não responderam. E alguns deles, pelo fato dos seus deuses não ter respondido, eles clamaram ao nosso Deus, o Deus de Israel, numa atitude de desespero, mas Deus também não os respondeu. Alguns comentaristas dizem que alguns rebeldes israelitas fizeram uma aliança com as nações vizinhas para atacar o reinado de Israel. Mas o rei Davi estava dizendo o seguinte, olha, eu conheço o meu Deus. Deus está no controle da minha vida, da minha nação. E esses falsos deuses que são fabricados, eles não prevalecerão contra nós porque são falsos, porque só existe um Deus.
esse Deus poderoso que escolheu a nação de Israel. Aí ele diz assim no verso 42, então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Então aqui Davi está dizendo o seguinte, olha, os que foram exterminados viraram pó, porque todo ser que morre vai voltar para o seu lugar, vai voltar a ser pó. Assim como o homem foi criado do pó, assim ele vai voltar ao pó. Aí no verso 43, ele diz assim, dos conflitos do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. O grande problema que o rei Davi diz aqui, que ele estava enfrentando conflitos internos dentro da nação de Israel, porque ele foi perseguido, olha só, ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido por Abner, ele teve problemas internos que ele tinha que resolver e ele também tinha problemas externos. As nações queriam invadir. Mas ele deixa bem claro que diante da sua superioridade, Deus o colocou como cabeça, isso é, como líder naquela época. Então a sua proeminência, ele estava dizendo o seguinte, olha, Deus teve tanta misericórdia de mim que eu resolvi os conflitos internos, porque conflitos internos enfraquecem uma nação cada vez mais, e eu resolvi os conflitos externos e Deus me fez como cabeça. Aqui, gente, ele não está se vangloriando, mas dizendo o seguinte, Deus me fez um líder. Aí no verso 44 ele diz assim, bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Isso é, a liderança do rei Davi passou a ser respeitado em toda aquela província, ali naquela localidade ali. Aí no verso 45 ele diz assim, os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. Isto é, todas as nações estrangeiras começaram a sair das cavernas, começaram a sair dos palácios, começaram a se render diante da liderança e do poder do rei Davi. Aí depois dessa linguagem bélica, essa linguagem militar, o rei Davi colocando o seguinte, essa foi a minha missão. A missão que Deus me deu foi defender a minha nação, expandir a minha nação. Então, o rei Davi, ele conseguiu unificar o reinado de Israel e ele entregou um reinado unificado para o seu sucessor, o rei Salomão. Então foi através do reinado de Davi que Israel foi fortificado, foi unificado. Então ele fala o que Deus fez e o que ele fez. Mas daí, gente, ele termina o salmo da mesma maneira que ele começou. No verso 46 ele fala assim, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus é um Deus vivo. Quando ele fala assim, o Senhor vive, ele está falando que Deus, ele é um Deus vivo, ele não é um Deus morto representado numa estátua que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, como diz o Salmo 115, que ele mesmo escreveu. Mas ele está dizendo que esse Deus, ele é vivo, ele é eterno, ele é imutável, ele é independente, ele é autoexistente. É um Deus vivo que age na vida dos seres humanos. Não é um Deus morto, não é um Deus inanimado, mas é um Deus vivo. Aqui o rei Davi está testemunhando que Deus é vivo, ele se importa e ele age, tanto nas nações como na vida pessoal das pessoas. E quando ele fala assim, bendito seja a minha rocha, ele está dizendo o seguinte, que Deus é aquele que me deu estabilidade e firmeza. Deus é a rocha, estável, totalmente estável. E ele diz assim, exaltado seja o Deus da minha salvação. Aqui ele está falando de livramento, de um livramento temporário. Ele não está falando de salvação eterna, por enquanto, mas ele está falando de um livramento temporário. Mas olha o verso 47, quando ele diz assim, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. Aqui ele está dizendo que Deus é
justo. Justo. Aqui ele está dizendo que Deus que é o vingador, meus irmãos. É Deus que está vendo todas as coisas. É Deus que conhece a falta de ética das nações. É Deus que conhece a falta de integridade das pessoas. E é Deus que é justo. Ele age também com vingança. Agora a gente precisa entender que quando Deus age com vingança, não é porque Deus está com ódio. É porque Deus é justo e ele preza pela retidão. Pela retidão. Então o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, eu não agi por vingança. É Deus que é vingador que agiu por nós, por intermédio da nossa nação. Mas no verso 48 ele diz assim, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Aqui ele está dizendo que Deus é libertador. Ele está dizendo, foi Deus que me libertou. Foi Deus que me livrou das pessoas que queriam a minha cabeça e que queriam derramar o meu sangue. Aí no verso 49 ele diz assim, por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Quando ele fala assim, eu te glorificarei entre os gentios, quem são os gentios? São os não-judeus, os estrangeiros, aqueles que não eram judeus de maneira étnica. Ele está dizendo o seguinte, ó Senhor, por causa de ti, o Senhor verá que Israel será uma luz entre as nações, e até os estrangeiros glorificarão o teu nome e conhecerão o teu nome. Por causa da liderança que o Senhor me deu, por causa das bênçãos que o Senhor derramou sobre o meu reinado, os gentios também cantarão louvores, não aos falsos deuses, mas ao teu santo nome. Então a vitória que o Senhor tem me dado será usado como testemunho para persuadir todas as nações a te conhecer. Olha que lindo, gente. Então da guerra, o rei Davi está dizendo o seguinte, virá a paz. Da guerra, verá o reconhecimento de que Deus está com o seu povo. Está com o seu povo. Aí ele finaliza o verso 50, quando ele diz assim, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Aí ele termina o poema. Aí ele fala o seguinte, que Deus que dá grandes vitórias, e ele usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade. É aqui que entra algo fantástico. No final desse poema, no último verso, aqui o rei Davi, ele escreve algo inspirado pelo Espírito Santo que vai além do seu tempo. Quando ele usa a expressão ungido, ele não está usando essa expressão só para si. Quando ele usa a expressão ungido, ele está se referindo a uma outra pessoa. E a palavra ungido aqui está se referindo ao Messias. Isso é, ungido é a palavra Messias no hebraico, e no grego é a palavra Cristo. Então esse ungido, o rei Davi, ele está fazendo uma referência a Jesus. A Jesus. Ele dizendo o seguinte, olha, por causa do meu reinado, por Deus ter me escolhido, sobre a minha descendência, Deus levantará um outro ungido, que será o Messias, o nosso Salvador. Vocês sabem que, historicamente, os reis de Israel, eles eram ungidos, né? O rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Essa unção era um simbolismo da autorização e da capacitação que Deus estava dando para aquela função. Então o rei Davi, ele era ungido do Senhor para liderar e reinar o povo de Israel. Mas aqui ele fala que um descendente seu vai ser o ungido. E que através desse ungido, ele vai estabelecer o seu reino, e o seu reino não será temporário. O seu reino será para sempre. Para sempre. Se referindo a Jesus. Amém, gente? Deu para entender a exposição? Ficou claro? Toda essa parte pesada, essa parte bélica, militar. O rei Davi foi usado por Deus para proteger a sua nação.
O rei Davi foi usado por Deus para se defender de ditadores. Ele tinha essa grande missão e ele entregou ao seu filho Salomão um reino forte, unificado, para que ele pudesse dar prosseguimento até que um dia Deus enviaria Jesus para nascer no povo de Israel, na pequena cidade de Belém, e para que viesse pregar o evangelho. Mas olha só, diante dessa exposição, eu quero fazer algumas aplicações. O que esse texto tem a ver conosco? O que esse texto bélico, militar, tão sangrento, tem a nos ensinar? Para nós, cristãos do século XXI, cidadãos de Canoinhas, o que esse texto tem a nos ensinar? Eu separei aqui 4 lições na minha aplicação. 4 lições para as nossas vidas e para as nossas almas. A primeira lição é o seguinte: Deus capacita seus servos conforme a necessidade. Deus capacita seus servos conforme a necessidade. Essa verdade está do verso 32 a 45, porque você vê a todo tempo Deus capacitando o seu servo, o rei Davi. Assim como Deus capacitou Moisés a libertar o povo de Israel do Egito, assim como Deus capacitou Josué a conquistar a terra prometida, assim como Deus capacitou Davi a unificar o reinado, expandir o reinado, assim Deus vai capacitar você. Porque Deus capacita os seus servos conforme a necessidade. Mas é lógico, você pode estar pensando, mas calma aí, a minha luta não é igual a de Davi. Eu não sou um general, eu não sou do exército, eu não sou um policial, eu não preciso derramar sangue, mas olha só, eu quero chamar sua atenção, porque Davi, como rei, ele teve as suas lutas. Mas a pergunta é, quais são as suas? O Davi, na sua liderança e administração, ele teve as suas lutas, ele teve que resolver. A questão é, quais são as suas lutas que você precisa resolver? Quais são os desafios que você precisa enfrentar? Quais são as questões que você precisa corrigir? Quais são os pecados que você precisa abandonar? Quais são as suas lutas na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, na sua vida educacional, na sua vida profissional? Quais são as lutas, as guerras, as batalhas que você escolheu, que você precisa passar por elas? A questão é o seguinte: Deus capacita seus servos conforme a necessidade que enfrentamos. Deus nos capacita. E o que consola nossos corações, meus amados, é que Deus nos fortalece. Deus nos dirige. Nós não estamos sozinhos. Se nós estamos nas mãos de Deus, se nós lutamos, Deus, Ele capacita os seus servos conforme a necessidade. Qual é a sua necessidade? Deus vai te capacitar. Deixa eu te dar uma ilustração contemporânea. Segunda Guerra Mundial. O presidente Eisenhower, ele foi o 14º presidente dos Estados Unidos. Vocês sabem que quando a Alemanha nazista começou a invadir toda a Europa, os Estados Unidos não tinha entrado ainda na guerra, mas os Estados Unidos ele estava patrocinando e enviando armas para a Europa, principalmente para a Inglaterra. Mas quando a nação dos Estados Unidos foi atacado pelos japoneses, aí os Estados Unidos despertaram e resolveram entrar na guerra. E o presidente era o Eisenhower. E é interessante que na sua autobiografia, ele diz que quando ele teve que tomar essa decisão tão difícil, porque uma base da sua nação foi atacada, eles não podiam se omitir, eles tinham que entrar na guerra. E é interessante que na sua autobiografia fala da sua fé. Porque o Eisenhower, ele não tinha uma fé privada. Ele não tinha uma fé privativa, isso é, eu não vou misturar minha fé na minha vida pessoal. Ele era um homem de fé, ele era um estadista e ele também era um general, ele era um militar. E aí, dizem na sua autobiografia, que antes de decidir para que os Estados Unidos entrasse na guerra e de certa forma liderasse essa guerra, antes da invasão na Normandia, ele passou a noite inteira orando, gente, se colocando diante de Deus, porque ele reconheceu que mesmo sendo um homem de poder, liderando uma grande nação, ele necessitava de sabedoria. Olha que coisa. Os poderosos precisam ser humildes,
e buscar sabedoria em Deus. E ele passou a noite orando, pedindo a direção de Deus, caso se entrasse ou não entrasse na guerra, até que, impelido por Deus, ele entrou na guerra, ajudou, se aliou à Europa, invadiu a Normandia, foi desmantelando toda a força dos nazistas, até que venceram a guerra. A questão é o seguinte, se Eisenhower não tivesse orado a Deus, buscado a direção de Deus, talvez hoje nós estaremos falando alemão à força. Não por opção, mas à força, por causa da expansão nazista. Mas ele teve que decidir, se colocou diante de Deus, Deus, o que eu faço? Tu me deste poder, tu me deste autoridade, mas eu não quero dar um passo em falso, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha administração, na minha liderança, na minha política, eu preciso da tua direção. E vocês conhecem o desfecho da guerra. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que Deus capacita os seus servos conforme a necessidade. Davi teve uma necessidade, Eisenhower teve uma necessidade, você também tem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você se voltar para Deus, Deus vai capacitar você. Amém? Se você priorizar a Deus, a sua fé, acima das suas credenciais, Deus vai capacitar você. Amém? A segunda lição que eu destaco aqui é que o sofrimento nos ensina a conhecer o caráter de Deus e aprofunda o nosso amor por Ele. Porque no final do Salmo, no verso 46, ele fala que Deus é vivo, não é um Deus morto. No verso 47, ele fala que Deus é justo e vai promover vingança por ele. E que Deus é o libertador. Então o sofrimento nos ensina a conhecer o caráter de Deus, quem é Deus, e aprofunda o nosso amor a Ele. Mas nós passamos a conhecê-lo, que Ele é vivo, que Ele é justo e que Ele é o libertador. O pastor Charles Spurgeon, em Londres, no século XIX, pregando esse texto, falando que Deus é vivo, ele disse assim, não servimos um Deus inanimado, imaginário ou moribundo, somente Ele tem imortalidade. Como súditos reais clamemos, vive, ó Deus, longa vida ao Rei dos Reis. Deus é vivo, olha só, Deus não é morto. Deus não é um ser fabricado pela mente humana. Esse Deus se revelou. Ele se importa com as nossas dores. Ele se importa com você. Ele é um Deus vivo. E olha só, é interessante que o sofrimento é pedagógico. É no sofrimento que mais passamos a conhecer o caráter e a intervenção de Deus. Que Ele é vivo e que Ele é justo. O apóstolo Paulo entendeu que Deus é justo quando ele escreveu Romanos 12, 19, quando ele diz assim, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo estava escrevendo isso para a igreja de Roma. A igreja não podia guerrear contra o Império Romano. Mas Paulo estava dizendo o seguinte, igreja, a vingança pertence a Deus, não a nós. É Deus que vai agir de maneira dramática nas nações que se levantarem contra a igreja. É Deus. Gente, Deus é justo, Ele age. Ah, como eu tenho visto Deus agindo na vida das pessoas. Como eu tenho visto a mão de Deus poderosa e pesada agindo na vida das pessoas. Deus, Ele age, porque Ele é justo. E Deus, Ele é libertador. Ele liberta, Ele nos livra. Mesmo que soframos, Ele está conosco. Amém? A terceira lição que eu destaco, alegrem-se por terem sido incluídos no pacto da graça, porque no verso 49, Davi deixa bem claro que as nações gentílicas adoraram a Deus. Aí Paulo, ele usa esse texto em Romanos 15, 9, para afirmar que vários gentios conhecerão e louvarão a Deus mediante o conhecimento do Evangelho de Cristo. Aí Paulo, ele pega esse salmo dizendo o seguinte, olha gente, um dia várias nações
conhecerão a Jesus. Esse evangelho não está confinado só para o povo de Israel, mas esse evangelho, de alguma maneira, vai entrar em todas as nações. E vários gentios, como eu e você, ele diz assim, os gentios conhecerão e louvarão a Deus mediante o evangelho de Jesus. Olha que lindo. E aqui o rei Davi, ele foi escatológico. Ele olhou para o futuro e dizendo o seguinte, assim como as nações estão honrando o teu nome por causa da sua ação na minha vida, assim um dia as nações adorarão a Deus por causa do evangelho de Jesus, que vai converter milhares e milhares de pessoas. Agora é interessante, só conhecerão a Deus e louvarão a Deus quem conheceu o evangelho de Jesus. O evangelho, que é a única mensagem de esperança que salva o ser humano pecador e que o leva para o céu para ter relacionamento com Deus. Então Paulo, ele pega esse salmo e coloca o seguinte, olha, um dia vários gentios conhecerão o Senhor. A última lição que eu destaco aqui é o seguinte, quarta lição e última, e eu termino aqui. Alegrem-se ao Rei Jesus e por fazer parte de um reino que não terá fim. Porque no verso 50, o rei Davi deixa bem claro que um dia, através da sua posteridade, Deus levantaria Jesus, o seu ungido, e através de Jesus, ele estabeleceria o seu reino, e o seu reino seria para sempre. É um reino eterno, é um reino infinito, como está escrito no livro do Apocalipse. As últimas páginas do livro do Apocalipse fala da última página da história da humanidade, quando Jesus vier estabelecer o seu trono e julgar grandes e pequenos, acolher o seu povo e condenar aqueles que não o seguiram. Ele diz o seguinte, que ele vai acolher os seus seguidores e os seus seguidores viverão com ele no seu reino para sempre. Então Davi, ele estava profetizando sobre o seu descendente de algo que vai acontecer no futuro quando Jesus voltar. A pergunta é, você vai fazer parte desse reino? Do reino de Jesus. O reino no qual habitarão somente os discípulos de Cristo e aqueles que amaram a Deus sobre todas as coisas. Aqueles que reconheceram o Deus de Davi e aqueles que reconheceram a Cristo como único e suficiente Salvador. A pergunta que não pode calar é essa: você vai fazer parte desse reino? Jesus é o seu ungido, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, ou Jesus é o rei da sua vida? Ou você é o seu próprio rei? Ou o seu ego é o que reina? Ou os seus pecados é o que reina sobre você? Quero dizer o seguinte, Deus enviou o seu Filho ao mundo para te livrar da escravidão do pecado, para te livrar do reinado de Satanás, para perdoar você, para lavar os seus pecados e para transferir você para o reino dele, o reino do seu amor. Deus enviou Jesus ao mundo para que fosse crucificado naquela cruz, como nosso substituto, como nosso fiador, para que através da sua morte ele creditasse na nossa conta e no nosso coração o perdão, a justificação. E diz a Bíblia que nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados com Deus e nós seremos transportados para esse reino que não terá fim. Esse reino em que habitará a verdadeira justiça, a verdadeira paz e que terá o verdadeiro rei, profetizado por Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende isso, amém? Mas a questão é, você já tomou a sua decisão? Porque quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos sobre esse ungido, o Espírito Santo produz em nós arrependimento e fé. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de ideia. Hoje eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que as minhas qualidades não me salvam, mas hoje eu reconheço pela fé que Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar, Isso chama-se o quê? Conversão. Conversão é quando nós reconhecemos que Deus fez algo por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz, para nos religar a Deus
e para nos levar para o seu reino. Amém, gente? Esse é o rei de Davi, esse é o Deus de Davi. E esse é o nosso Deus, que nos capacita segundo as nossas necessidades. Que nós o conhecemos através do sofrimento, conhecemos o seu caráter. Que nos faz alegrar, porque nós fomos incluídos no pacto da graça, porque a salvação não é só para os judeus, mas é para todos os gentios que somos nós. Mas a salvação é para todos aqueles que têm Jesus como rei, porque vai fazer parte do seu reino. Em João 14, Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou e vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Jesus está preparando um lugar para nós, para que nós possamos viver com Ele para sempre e experimentar a verdadeira paz, a verdadeira salvação. Eu digo, é isso que você quer? Quem reina no seu coração? Quem é o Senhor do seu coração? Que possa ser Jesus. Que Jesus possa governar, reinar o seu coração e a sua alma. Vamos orar? Feche seus olhos e pense nisso. E vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Diante de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo Salmo 18. Obrigado por saber o que o Senhor fez na vida do rei Davi e por saber que o Senhor também se importa conosco. O Senhor se importa com os nossos desafios, com as nossas dores, aquilo que enfrentamos, aquilo que sentimos. E nos sentimos consolados em saber que o Senhor está conosco. Ó Deus, abençoe a cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor seja o rei, seja o dono de cada alma que está aqui, ó Deus. Livra-nos da condenação eterna e dai-nos a vida eterna que o Senhor nos garantiu através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Que cada um aqui, Pai, saia dessa igreja com essa convicção que o importante é que o Senhor seja o Senhor e Rei das nossas almas. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja?